Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta sexta-feira, dia 13 de junho, hoje, dia de Santo Antônio. O Evangelho é de São Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Ouvistes que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na gena. Caso a tua mão direita te leve a pecar, corta e lança para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo vá para a geena. Foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, faz com que ela adultere, e aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós ouvimos o Evangelho de hoje, Jesus abordando um assunto delicado, né? Delicado, principalmente para a época, não só na época de Jesus, naquela época já era um assunto delicado, mas também nos nossos dias, né? A questão do adultério. Tem muita gente que acha que adulterar é conjunção carnal, relação sexual. Você tem um compromisso com uma pessoa e se envolve com uma outra e mantém relação sexual com essa outra pessoa. Isso é adultério. Mas não somente isso, viu? Então, já ouvi pessoas dizendo: que eu não perdoo minha esposa porque ela me traiu com fulano, que eu não perdoo meu esposo porque ele me traiu com fulana, não sei o que lá. Cuidado com essas afirmações e com esses posicionamentos. Porque se você assumir um compromisso, isso eu falava no dia de ontem, na homilia, se você assumiu um relacionamento com uma outra pessoa, você se torna responsável por esta pessoa. Então você está dizendo para Deus: eu quero, junto com essa pessoa, caminhar na direção de ti, ó Deus. E aí você vive a vontade de Deus no seu relacionamento. Quando você vive o oposto disso, você está contribuindo para que esta pessoa se perca junto com você, que já está perdido. Porque se você está levando uma pessoa à perdição, é porque você já está perdido ou perdida, né? E tem muita gente que esquece que adultério não é somente a conjunção carnal. Isso o Senhor fala no Evangelho. Se você tem compromisso com uma outra pessoa, vive um relacionamento, e você vê lá, né, uma outra pessoa e você olha de uma forma que não deveria, o que seria olhar de uma forma indevida? Olha com olhar, o Evangelho usa a expressão olhar libidinoso. Você tem o seu namorado, namorada, noivo, noiva, esposo, esposa, e aí você olha para um outro homem ou uma outra mulher e começa a desejar e fantasiar e imaginar situações com aquela pessoa. Você já está cometendo adultério em pensamento. Quando você tem compromisso com uma pessoa, vive um relacionamento, aí passa um homem ou uma mulher, aí você faz um determinado tipo de comentário. Tem alguns que até chamam outra pessoa para olhar também para aquela pessoa e tece determinados tipos de comentário. Você está cometendo adultério. Você está cometendo adultério.
Então, adultério não é só relação sexual, não, viu? É o desejo, é o desejar outra pessoa, sendo que você já escolheu uma pessoa. Se você é casado, por exemplo, você não foi obrigado a se casar, você quis, na sua liberdade, você decidiu se unir ao seu esposo ou à sua esposa. Então você diz para Deus, eu quero, Deus, viver com esta pessoa até quando o Senhor quiser, até que a morte o separe. Então você escolheu essa pessoa para estar com ela e viver com ela. Por que você está olhando para outra pessoa e desejando outra pessoa, se você escolheu esta? E isso não é só para quem tem matrimônio, isso já começa no namoro, no noivado e no matrimônio. E não somente quem tem um compromisso com uma outra pessoa, quem é solteiro também, só que no caso do solteiro não seria adultério, seria pecar contra a castidade. Eu, por exemplo, não sou comprometido, o meu sacramento é da ordem, eu sou padre, mas eu preciso viver a castidade, então eu não posso olhar para uma pessoa e desejá-la e querer ter relação sexual com aquela pessoa. Eu preciso ser fiel ao meu ministério, ao sacramento que eu recebi. Preciso viver o celibato, é castidade, que eu desejei na minha liberdade receber, e disse para Deus que queria viver todos os dias. Então, a responsabilidade nossa, ela é muito grande. Isso precisa ser entendido, compreendido, para poder ser vivido. E é um tema difícil, era no tempo de Jesus, é nos nossos dias. Tem muitos cristãos católicos que se acham no direito de discordar disso que está aqui, olha, na Sagrada Escritura, que é Jesus que está dizendo. Está na doutrina católica e a pessoa diz, eu não concordo, como que eu vou saber se eu vou gostar de me relacionar sexualmente com esta pessoa depois do casamento se eu não tiver relação com ela antes do casamento? Olha que absurdo. Olha que absurdo. A pessoa centra a relação dela no sexo, na relação sexual. Como se a relação sexual fosse tudo no relacionamento. Então, o adultério é um tema delicado de ser trabalhado, mas para nós que somos cristãos, e de modo especial nós que somos católicos, é o que está aqui, olha. A palavra de Deus é para vivermos o que está aqui. A palavra de Deus e para vivermos o que está aqui, olha. Sagrada Escritura, Catecismo da Igreja Católica, doutrina católica. Nós, cristãos católicos, não temos apenas a Sagrada Escritura como base da nossa fé. Nós temos a Sagrada Escritura, o magistério da Igreja e a tradição apostólica. Então você, como cristão católico, você ouve a palavra de Deus e coloca em prática. Você conhece a doutrina da Igreja e vive. Não é conforme você acha que tem que ser, conforme os seus desejos. Como a Igreja, a Sagrada Escritura, como o Senhor diz que precisa ser. E aqui o Senhor está dizendo que o adultério não cabe em momento algum. Não cabe. Então, que ouçamos com carinho esta mensagem que hoje o Senhor traz para nós. Hoje nós celebramos Santo Antônio. Eu não costumo refletir sobre a vida dos santos, como já disse para vocês. Não é esse o propósito aqui, deste momento. Aqui o propósito é refletir sobre o Evangelho, não sobre a vida dos santos. Mas Santo Antônio é tido como o santo casamenteiro, não tem nada a ver, isso é da cultura popular. Santo Antônio é tido como o martelo dos hereges, combateu a heresia de forma muito intensa, é invocado na luta contra o poder do inferno, contra o poder de Satanás, contra Satanás, que já tentou derrubar muitos, que tem um propósito com Deus, que tem um propósito de viver a sua fé. Então, se você está vivendo um momento difícil,
nesta dimensão da sua vida, se você já viveu o adultério, não se perdoa por isso, se você está vivendo a tentação, está sendo tentado a cometer o adultério, recorra a Santo Antônio. Algumas situações, não são todas, algumas situações são o demônio perturbando. O demônio existe, viu? A ação do mal, ela existe. Algumas situações são o demônio te perturbando para você ser infiel ao teu matrimônio, para você ser infiel à pessoa com a qual você está. Outras situações é sem vergonhice mesmo. Tem gente que é mau caráter, né? E comete adultério e repete com a mesma pessoa, e se terminar esse relacionamento vai repetir com a outra, vai repetir. Tem gente que é mau caráter, é nojenta. Tem gente que é nojento. Então, tem algumas situações que são tentação do demônio, e aí recorra a Santo Antônio para que você tenha força de vencer a força do mal, o poder do mal, e se manter fiel a Deus neste relacionamento. E em outra situação, que não é a ação do mal, é sem vergonhice, se afaste dessa pessoa e vai viver a sua vida. É muito melhor uma vida de pureza, de fidelidade, uma vida em Deus, do que uma vida de perdição, com uma outra pessoa aprisionada num relacionamento que te distancia de Deus todos os dias. Mas essa é uma decisão, uma reflexão que você precisa fazer a partir do que a Sagrada Escritura traz, a partir do que a doutrina católica nos traz. O Espírito Santo de Deus te ilumine e dê a você a força que você precisa para cuidar da sua vida, deixando Deus agir, deixando Deus ser Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.